Olá, fazendo dessa terça-feira mais uma contribuição para poder refletir um pouco sobre a Semana Santa. Eu estava pensando sobre a questão do martírio. O martírio de Jesus Cristo se repete na vida de milhares e milhares de pessoas, de milhares e milhares, por consequência, de famílias que veem seus entes queridos sendo martirizados. O martírio que vive o povo palestino, o martírio que vive os povos africanos, o martírio que vive o povo ucraniano e, por que não, também o povo russo. O martírio que vive a sociedade e particularmente os mais pobres. O martírio que vive em razão da consequência do meio ambiente ou da falta de cuidado do meio ambiente, os mais pobres. Pode ver que as chuvas e as consequências da chuva atingem de maneira particular os mais pobres. Também o sol escaldante atinge primeiramente os mais pobres. Aqueles que não têm dinheiro para ter em suas casas o ar-condicionado, aqueles que não têm capacidade financeira de não morar em outro lugar que não seja as encostas dos morros ou na beira dos rios, riachos, córregos, aqueles que são primeiramente atingidos com todos os seus bens quando a água vem. Esses são os martírios que a gente vê na nossa sociedade. São os martírios que, em razão de sua origem, classe social, da sua condição financeira, acaba sendo atingido por isso. E o martírio de Jesus, de certo modo, repete a história dos pobres. Aqueles que geram, em razão de sua indignação, a ação de um Estado omisso, de um Estado truculento, de um Estado violento, seja ele na forma de bala, que mata, seja ele na forma da falta de infraestrutura, que mata tanto quanto. Nós precisamos pensar um pouco que a morte de Jesus, como diz Frei Beto, não foi de hepatite numa cama lá de Jerusalém, nem atropelado por um camelo em alguma rua lá de Jerusalém. Não, Jesus Cristo morreu em razão da ação do Estado e sob a acusação de religiosos. Essa é a razão do martírio de Jesus. Essa é também, muitas vezes, a ação desse Estado e a omissão dessa mesma religião. Religião, muitas vezes, que busca o poder. O mesmo poder que os políticos buscam, que, aliás, ultimamente tem ficado muito claro, é isso. E aí o martírio é da própria fé. Certamente essa Semana Santa é uma semana onde devemos criar as condições para refletir um pouco que tipo de religião é essa e quais são os tipos de martírio que nós vemos hoje acontecer no meio do nosso povo. É por causa do martírio e é em razão dele que muitos cristãos e cristãs dedicam a sua vida e, em razão desse martírio, são lembrados todos os dias em alguma comunidade no mundo por sua coragem, por seu destemor, mas estes são os privilegiados. E aqueles martirizados que são esquecidos? São tantos. Por isso, a reflexão de hoje passa muito por essa questão, por essa ação e por essa razão de ser cristão e cristã. Ter fé significa se prontificar a também criar a possível relação com o martírio a partir da ação salvífica, a partir da alegria de poder servir este reino e a partir deste reino poder abençoar este mundo. Por isso, se dedicar à fé cristã e dela fazer a sua atividade cotidiana significa também assumir os riscos desta mesma atividade. Ora,
É o que aconteceu com Marielle. Marielle, mulher de fé, que tem uma mãe que tem muita fé, que tem uma família unida na fé. E essa fé tão bela é a fé que hoje nós vemos nesses últimos 2 dias, que resulta numa ação de resposta de sua fé por acreditar na justiça. E eu acho muito emblemático. Essas pessoas que mataram Marielle, muitas delas falam tanto em Deus. Essas pessoas que desdizem, essas pessoas que desdenham, essas pessoas que manipulam e que mentem sobre Marielle, são pessoas que, muitas delas, pode ver, falam em nome de Deus, mas não agem em nome de Deus, porque a ação delas é uma ação profundamente distante. Já a ação de Marielle, a ação de São Oscar Romero, a ação de Frei Tito Alencar, a ação de tantos e tantas homens e mulheres que dedicaram sua vida para servir. Estes sim, são bem-aventurados porque buscaram a justiça, e a eles será dado, então, a alegria de ver a justiça sendo feita. Quando não a do homem, certamente a de Deus. A resposta sempre virá. E é isso que talvez seja a grande notícia que nós precisamos oferecer ao nosso povo. Ter fé cristã significa acreditar na ressurreição, mesmo que pareça estar morto. A vida sempre vencerá. Que Deus nos abençoe.